escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Sejam bem-vindas e bem-vindos, então, a mais um episódio do Chutando a Escada. Aqui é a Débora Prado. E eu sou a Carol Pavese. E hoje nós convidamos e recebemos aí convidados mais que especiais, amigos e amigas pesquisadoras e do INEU. Nós estamos aqui, então, com a Celi Natomi Cook. Celi é doutora e mestre em Ciência Política pela Universidade Estadual de Campinas, pesquisadora, colaboradora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp e também pesquisadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para os Estados Unidos. Celi manja e é a principal referência sobre o debate institucional nos Estados Unidos, a Suprema Corte. Quero agradecer imensamente a participação dela. E nós também estamos aqui com o Augusto Scapini, que é graduando em Relações Internacionais da Federal do Rio de Janeiro, e a Diana Obermiller, falei certinho, Diana, seu sobrenome? Também graduanda da UFRJ, ambos pesquisadores também do INEU e fizeram um trabalho aí incrível, e é por isso que a gente convidou os três para bater um papo com a gente. Muito obrigada mais uma vez por terem aceitado o convite e gravar com a gente aqui nesse episódio. Eu que agradeço o convite. Sim, muito obrigado pelo convite, muito bom estar aqui. Sim, é só agradecer mesmo, é uma experiência incrível poder estar aqui dividindo esse espaço com vocês. Bom, a gente agradece também a presença de vocês e vocês estão estreando no nosso podcast com um desafio aí, um tema sempre pesado, né? Quando junta eu e a Débora é sempre bucha. A gente nunca discute coisas boas. E hoje a gente convidou vocês para falar um pouco sobre a decisão da Suprema Corte norte-americana do último dia 24 de junho, onde eles reverteram a decisão Roe versus Wade de 1973, que instituía como um direito constitucional o acesso ao aborto assegurado, assistido, e essa decisão, como nós temos acompanhado, tem tido implicações muito grandes, não só nos Estados Unidos em relação aos direitos reprodutivos das mulheres e os direitos das mulheres em geral, mas tem também puxado um debate mundo afora sobre possíveis efeitos e consequências dessa decisão para outros estados, e a gente tem visto países, inclusive aqui o Brasil, aproveitando essa onda e avançando com a sua agenda de pelo menos um debate bem conservador. E por outro lado também temos alguns exemplos de países que têm feito o contrário e tentado garantir constitucionalmente e reforçar o direito ao aborto em seus países para que isso não puxe um movimento de reversão dos direitos das mulheres em vários lugares. Mas a situação é muito dramática, né? E para isso vocês têm feito uma pesquisa também sobre a Suprema Corte, então a gente queria discutir com vocês essa decisão, entender um pouco mais esse processo. Embora a gente fale de uma federação nos Estados Unidos, é uma forma de organização diferente da nossa, então o Supremo, essa decisão, ela acaba, os estados têm bem mais autonomia, né? E a gente já tem visto isso sendo revertido em alguns estados, então a gente queria entender um pouco mais sobre essa notícia avassaladora para o direito das mulheres. Sejam bem-vindas com essa bucha aí, essa batata quente na mão. Vamos lá, Celi. Só complementar rapidinho, a gente vai colocar na descrição do episódio o texto que saiu agora nessa semana, publicado por eles, com o resultado da pesquisa, né, sobre esse tema no Panorama OPEU. E, então, quero mais uma vez agradecer, e a pesquisa é essencial, um tema difícil, mas muito necessário, né? A gente tivemos uma semana muito difícil aqui no Brasil também, com casos horrorosos, né, de violação de direitos reprodutivos, do direito ao aborto, né? Teve o caso da menina e daquela juíza em Santa Catarina, e agora também da atriz, né, da atriz que, enfim, é até difícil falar, né, o absurdo que aconteceu, o show de horrores que tem sido aí esse debate na imprensa, né? Então, bom, só para falar mais uma vez, obrigada, e
A palavra está com vocês. Bom, obrigada novamente pelo convite, é muito bom estar aqui com vocês, inclusive com o Augusto e com a Diana, que trabalharam muito bem comigo, tiveram muita paciência comigo durante esse tempo e espero que a gente escreva mais daqui em diante, né? Primeiro, é bom deixar claro, assim, né, que o aborto ele não é um tema específico de trabalho, né? Eu trabalho com a ideia do direitos civis em geral dentro dos Estados Unidos e como o judiciário vem atuando, o judiciário americano vem atuando na questão dos direitos civis, né? E eu venho apontando que esse judiciário vem transformando a concepção de direitos civis dentro dos Estados Unidos e atingiu seu ápice aí com o governo do Donald Trump. Por que o ápice, né? Porque ele mudou a cara do judiciário federal americano, ele está completamente transformado, não é só a Suprema Corte, mas são as cortes federais de apelação que estão completamente mudadas, né, desde o período anterior, e isso a gente já vem sentindo nas decisões que os juízes de apelação vêm proferindo com relação a direitos civis. Então eu tenho mapeado, né, nessa pesquisa que eu faço para o INEU, eu tenho mapeado essas decisões e tenho lido devagar, né, mas tenho lido as decisões que eles têm tomado com relação a direitos civis, para verificar o que interpretações eles estão fazendo da primeira emenda, por exemplo, né, que é um dos casos mais emblemáticos aí, que nós tivemos decisões importantes esses dias mesmo, né, com relação à separação entre Estado e religião, financiamento financiamento público para escolas privadas religiosas, tivemos a questão das orações nas escolas novamente, né, em debate, temos a questão do aborto, né, tem a questão das armas, né, tudo isso sendo debatido aí e sendo arrasado, né, por essa corte conservadora que nós temos agora. E ela não está sozinha, né, essas cortes federais de apelação, os juízes do Trump vêm fazendo um serviço bem exemplar, assim, no sentido do que eles querem mesmo, né, do que eles sempre formularam em termos de políticas, em termos de ideológicos, né, de políticas públicas. Então, é bom situar, né, essa primeira questão. E para fazer o panorama sobre o aborto, com a Augusto e com a Diana, eu me comprometi a fazer essa análise, né, como eu trabalho com mobilização do direito, que é a mobilização do direito conservadora, eu fui estudar o papel não, né, quem são os amicus curiae, as organizações que fizeram parte dos amicus curiae conservadora, que foram centenas, né, de amicus curiae escutados, ouvidos pela Suprema Corte, tanto de um lado quanto do outro, né, do caso judicial, tanto do caso judicial envolvendo o Texas, né, que a gente teve uma lei do Texas aí também bastante complicada, quanto a lei do Mississippi, né. Então eu fui estudar essas mobilizações conservadoras e ver o que eles estão falando ali, né, para verificar também o quanto dessa argumentação que está lá nos amicus curiae conservadores estarão presentes na decisão que a gente teve aí na semana passada, né. Então, o que a gente percebeu ao analisar esses amicus curiae? Nós lemos todos eles, né? Primeiro, um ponto que eu acho que é o mais forte deles, na minha opinião, né? E que é corroborado por muitos autores democratas, muitos autores progressistas, que é a ideia de que Roe versus Wade foi um precedente jurídico muito frágil, né? Ele sempre foi um precedente jurídico muito frágil. E aí acho que um dos primeiros livros que nós lemos, né, Augusto e Diana, foi da Melissa Murray, que ela faz exatamente um retrospecto de todas as decisões sobre o aborto que foram tomadas depois de Roe, né, mostrando como que foi caindo as argumentações em torno do aborto, né? Ela não se sedimentou em torno de uma única ideia, ela foi se rarefazendo, né? Foram decisões rarefeitas que foram destruindo Roe enquanto um precedente jurídico válido, né? E aí entra esse uso estratégico dos conservadores dessas teses democratas e progressistas criticando Roe, né? No sentido de dizer, Roe não pode ser visto como um precedente dentro da doutrina do stare decisis, né? Significa o quê? Que são precedentes que devem ser respeitados pela força argumentativa e pelo tempo, pelo período que ela se encontra em vigência. Eu queria que você esclarecesse para os ouvintes, né? O que seria, então, esse amicus curiae, né?
A gente teve, então, primeiro, né, como você disse, e o texto de vocês vai abordar, né, durante o governo Trump, a gente tem uma onda, né, o conservador, uma aliança, né, também transnacional, antigênero e antidireitos reprodutivos. E aí você mencionou, então, que 2 estados, naquele momento, né, em 2018, o estado do Mississippi, aprovou uma lei para restringir, né, o direito ao aborto. E aí depois teve o estado do Texas também, né? E o que significa essa análise do amicus curiae? Qual que é o impacto que ela tem? Se você puder só esclarecer esse ponto. Claro. Amicus curiae, chamado de amigos da corte, né, são quando se mobiliza argumentos ou relatórios, né, de pessoas envolvidas ou que serão impactadas que podem ser impactadas pela futura decisão, né? Então, as organizações da sociedade civil, né, se organizam e formulam esses, não é bem relatório, né, mas são briefs que eles chamam, né, briefs de amicus curiae que eles enviam à corte e a corte ouve esses amicus curiae, né? Então, tanto de um lado da questão quanto do outro, enviaram esses amicus curiae. Inclusive, a presença de amicus curiae é muito importante para a seleção do caso, né? Porque a corte americana ela tem muita discricionariedade, ela tem muito poder na seleção dos casos que vão entrar. E a presença de muitos amicus curiae é um indicativo da importância da questão a ser decidida. Obviamente que tem a questão ideológica dos juízes que estão lá, né, e além de outras questões, mas a presença do amicus curiae é muito importante também, né, então é isso. Então é como se você fosse uma organização, por exemplo, uma organização de defesa dos direitos reprodutivos da mulher, vai lá, né, e coloca um amicus curiae, coloca um brief, né, para colocar argumentos válidos, muitas vezes tem argumentos científicos, tem argumentos jurídicos, tem tudo quanto é tipo de argumento, né? Então, nesses amicus curiae conservadores, o que a gente imaginava que fosse encontrar, né? O que você imagina que você vai encontrar lá? Tem organizações religiosas judaicas, tem católicas, tem protestantes, evangélicas, tem de tudo, mas eu imaginava que a gente fosse encontrar algo mais caricato, né? No sentido aquele argumento religioso, aquele argumento moral forte. De fato, isso está lá, né? Isso não tem um argumento, inclusive, moralista sobre a mulher, tem muito disso, é um negócio assustador, mas eu acho que a fortaleza, né, a força dessas argumentações não está aí, porque eles sabem que esses argumentos vão ser muitas vezes descartados pelos juízes até para dar o seu argumento de autoridade, né? E o que a gente percebe de argumento de autoridade dentro desses amicus curiae conservadores além dessa ideia de que Roe é um precedente jurídico frágil e que por isso ela pode ser revertida, né, que é inclusive uma decisão do próprio Brett Kavanaugh, que é um dos juízes da Suprema Corte, que ele tem essa ideia, né, de que uma vez que esse precedente ele se mostra problemático, não só problemático juridicamente, mas socialmente. Por que socialmente? Eles dizem o seguinte: Roe não foi capaz de pacificar entendimentos em nenhum momento da sua vigência, né? Ela sempre esteve inserida em conflitos muito sérios, políticos e sociais, né? Ou seja, a decisão não foi uma pacificadora dessas questões, né? Então seria mais um motivo para revertê-la. Então a ideia de usar Roe como um precedente bastante frágil é algo muito forte nesses amicus curiae, né? Algo que eu notei bastante. O outro ponto que está dentro dessa mobilização é a ideia de dizer que o aborto não está na Constituição, na letra da Constituição, nem nas emendas. E aí tem a ideia que o Augusto colocou muito bem, né, no nosso panorama, que é a ideia originalista ou textualista, né, a interpretação, tipo, não está na Constituição que foi feita lá no passado, né, não está na letra da Constituição. Então, se não está na letra, a Roe foi inconstitucional, né, Roe decidiu mais do que ela poderia decidir. Roe foi um ativismo judicial e não simplesmente uma procura na Constituição sobre onde está esse direito. Eles falam, não existe na Constituição esse direito, não existe nas emendas, né? E aí eles complementam, né? E isso tudo está dentro do argumento do Alito, né? Que redigiu a sentença. Ele diz, o aborto também não está na história americana, não está na tradição e nem na cultura americana. Então eles tomam essa ideia de história, tradição e cultura
americana como se fosse um bloco monolítico, fechado, imutável, que não reconhece, inclusive, as diversidades e pluralidades dentro do próprio Estados Unidos, né? Dentro do próprio país. Então, é bastante complicado. E por que é complicado? E isso a Diana vai poder falar mais. Porque esse tipo de argumento impacta, de fato, em outros direitos que foram garantidos pela Suprema Corte, como é o caso do casamento homoafetivo, né? E por mais que o Alito fale que não se trata disso, todos os amicus curiae conservadores, né, quase todos apresentaram esse argumento, alguns falaram que não vai interferir, mas muitos outros falaram que, de fato, deve derrubar essas decisões, inclusive, né, para chocar ainda mais, a decisão que colocava a homossexualidade como um crime, né? Eles queriam recuperar as leis da sodomia, as leis de sodomia, as leis estaduais de sodomia, dizendo que o Estado não deveria interferir nisso. Então, tudo isso está lá dentro do amicus curiae. Obviamente que essa questão da sodomia não está no voto do Alito, né, ele afasta isso, mas o argumento pode ser usado de forma completa para reverter esses direitos pelos estados, né? Essa ideia sempre de que o Estado tem o poder de fazer isso, né? Outra questão que aparece bastante e que o Alito fala, mas ele não entra ele não entra nos temas da eugenia e do racismo, mas ele entra na questão moral. Ele diz: o aborto é uma questão moral, né? O aborto não é uma questão de saúde pública, o aborto não é uma questão de direitos reprodutivos, o aborto é uma questão moral, né? Por quê? Isso aí muitas vezes para justificar também por que ele não vai mexer em outros direitos como o casamento homoafetivo, que ele diz: qual que é a diferença da liberdade exigida pelas mulheres no caso? É a liberdade de tirar a vida de um inocente, de uma vida inocente. Agora, o casamento homoafetivo, apesar de não estar na Constituição, apesar de não estar nas emendas, apesar de não estar na história, na cultura, na tradição americana, ele não viola direito de nenhuma outra pessoa, entendeu? A vida de nenhuma outra pessoa. Então, aí poderia continuar nesse sentido, né? Nos amicus curiae conservadores, a gente encontra muita questão da eugenia e do racismo, apontando que as leis relacionadas ao aborto, eles colocam isso em letras garrafais, né? A questão do aborto, do direito do aborto nos Estados Unidos, foi inicialmente colocada como uma questão de controle populacional da população negra dentro dos Estados Unidos. Então, eles apontam o aborto como uma política racista, né, e eugenista, né, nesse sentido de controle da população. E citam diversas feministas, né, defendendo essa decisão. Isso dentro dos amicus curiae. O Alito não entra nisso, obviamente, mas ele diz é uma questão moral, né, ou seja, você está tirando a vida de um inocente. Ele não entra na questão do racismo, não entra na questão do racismo institucional contra mulheres negras, mas a gente pode pressupor, né, o que ele está querendo apontar ou quais seriam as derivações disso, né? Mas duas coisas que eles falam dentro desses amicus curiae, eles falam muitas coisas, né? Mas das mais importantes. Eles dizem o seguinte, que aí entra também na questão que a Diana vai poder aprofundar mais, que é dizer que não existe mais na sociedade moderna americana a ideia de uma sobrecarga indevida sobre as mulheres com a questão da gravidez. É de rir, né? É de rir e de chorar ao mesmo tempo, né? Porque eles dizem que isso não existe mais, porque as mulheres são politicamente ativas, né? E eles dizem que muitas dessas leis que estão restringindo o aborto, mesmo que já estavam restringindo o aborto desde com Roe em vigência, foram leis aprovadas, né, e apoiadas por mulheres, por políticas, né, por parlamentares mulheres, né? Então você tem esse tipo de raciocínio e tem o raciocínio ainda que entra na questão das políticas, que eles dizem o seguinte: olha, além da mulher ser ativa politicamente, você tem as safe haven laws, que os estados têm leis que asseguram algum tipo de ajuda, né? A Diana vai poder falar mais sobre isso, ajuda financeira ou ajuda de cuidados que a mulher vai ter com essa criança se ela decidir por não fazer o aborto, né? Então eles têm essa ideia como se fosse a salvadora da pátria, né? Mas aí você ouve podcasts, né? Eu ouvi um podcast outro dia do The Daily, que é do New York Times, e eles entrevistaram um apoiador pró-vida,
vida, anti-aborto, e ele disse o seguinte, que a maior preocupação dele agora, no momento, é como fazer para receber todas as mulheres que abortavam, né? Como é que eles vão fazer isso? Porque ele tinha noção de que essa Safe Haven Laws não é nem de perto suficiente para o que vai vir aí pela frente, né? Então, isso a gente encontra bastante dentro dos amicus curiae. E o último ponto que eu gostaria de enfatizar, que eu acho que talvez seja o mais contraditório, o mais deslocado da argumentação toda conservadora e que está dentro do argumento do Alito, que saiu agora, é o uso da decisão Brown versus Board of Education, né? Que é a decisão que colocou um fim na segregação racial nas escolas, né? A decisão, acho que é de 53, agora eu não lembro se é de 53 ou 54. E essa decisão está sendo utilizada, foi utilizada muito pela mobilização conservadora, né, para dizer o seguinte, que Brown versus Board of Education anulou decisões da Suprema Corte, decisões racistas da Suprema Corte, né, como Plessy versus Ferguson, mas eles citam outra ainda, que é Dred Scott versus, acho que agora esqueci o nome, gente, depois eu recupero. A decisão sobre Dred Scott, né, que são decisões racistas da Suprema Corte, em que Brown teria feito uma reversão dessas decisões e por isso eles usam Brown como um fator para dizer, olha, decisões horríveis da Suprema Corte já foram revertidas por ótimas decisões, como foi o caso de Brown. Então Roe também pode ser revertida, porque ela é uma decisão inconstitucional. A grande questão é que, na história da mobilização conservadora dentro dos Estados Unidos, você tem um ódio, você tem uma ojeriza completa por Brown versus Board of Education, né? Eles nunca gostaram dessa decisão, justamente por quê? Porque foi uma decisão que impunha, né, segundo eles, uma moral, né, geral sobre os estados, impedindo que os estados regulassem a questão da segregação racial dentro de cada território, né? Então eles sempre bateram nessa tecla da união, colocar sobre os estados a sua vontade. Só que agora Brown aparece com uma decisão maravilhosa, né, em que eles vão se apoiar para quebrar Roe. Só que Roe está fazendo exatamente o oposto, né? Você está dando aos estados o poder de decidir sobre a vida das mulheres. Então, o que vai acontecer? Algumas mulheres vão ter direitos, outras não, né? Ou seja, a ideia de um direito cidadão, de uma cidadã dos Estados Unidos simplesmente não existe, né? Porque você ter direito dentro de um território e não ter o outro dentro de um mesmo país é a mesma coisa dizer que você não tem nenhum direito, né? Garantido constitucionalmente. E para piorar, eles citam nesses mesmos amicus curiae um juiz conservador, um jurista conservador chamado Robert Bork, que foi um dos juízes que mais combateram a decisão Brown versus Board of Education, assim como diversas outras decisões da Suprema Corte durante esse período dos movimentos dos direitos civis dentro dos Estados Unidos, né? Combateu a Corte Warren, que ele chama, que foram responsáveis por essas decisões de direitos civis, inclusive da decisão de Roe, porque o Bork ele dizia o seguinte, olha, por pior que sejam as leis estaduais sobre o racismo, sobre aborto, seja o que for, a União não pode impor uma moral única, porque isso configura totalitarismo, né? E essa era a opinião do Robert Bork, e ele foi rejeitado pelo Senado para ocupar um cargo na Suprema Corte, né? Se eu não me engano, ele foi indicado pelo Ronald Reagan, né? E foi rejeitado justamente porque ele defendia esse tipo de ideia. E os conservadores tomaram esse Robert Bork como um ídolo, né? Um ídolo do movimento conservador, assim como o Scalia, só que eu acho que o Scalia ele é menos radical do que o próprio Robert Bork, né? Mas o uso do Robert Bork junto com Brown versus Board of Education, né, é um conflito bastante forte, assim, né? Porque um é contra Brown versus Board of Education e outros estão defendendo justamente essa decisão para combater Roe. É uma contradição extremada, né, que não se suporta porque todo o movimento conservador está construído sobre isso, né? E todos esses amicus curiae, né, a maioria desses argumentos que eu citei aqui, que eu conversei aqui com vocês, estão presentes no voto do juiz Alito. O Chutando a Escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.
tirando o apanhado geral do que você falou, acho que um ponto também que você traz que é importante, né, é a questão de que essa decisão, ela vai contrariar decisões anteriores, né, e aí quando você disse sobre deixar na mão dos estados, contraria um comportamento histórico da Suprema Corte, de sempre quando tem uma tendência de conflito entre uma lei estadual e uma decisão do governo federal, a tendência tem sido historicamente da Suprema Corte de ficar ao lado da União, né, tipo, não, a gente precisa centralizar, a União é importante, aí usa... Principalmente em questões de direitos civis, exatamente, né? Que aí volta nos federalistas, então há um rompimento ali de uma tradição da própria Suprema Corte, né? Tem essa contradição, e aí uma outra também que é interessante quando você comentou, né? Não tá na letra da lei. Quando interessa, aí eu posso aplicar a interpretação mais ampla de direitos derivativos, direitos interpretativos, porque a Constituição ela é mínima, né? É o menor denominador comum que foi possível ali em estados extremamente fragmentados. E aí, quando interessa, aí eu uso a interpretação da lei. Aí, quando não me interessa, não, tem que estar ali no papel. Se não tiver exatamente escrito, aí não conta, né? Então são as contradições aí, né, desse caso. É exatamente isso, Débora. Inclusive, eu acho que o nosso papel também, nesse cenário, é mostrar a arbitrariedade da decisão. Porque a ideia muito dos conservadores é sempre mostrar que os progressistas ou os juízes liberais, eles estão sempre comprometidos com uma ideologia, como se eles estivessem limpos dessa ideologia porque eles seguem o texto da lei. E aí, acho que o nosso papel parece simples, mas não é tão simples, né? É de mostrar que essa arbitrariedade existe também neles, né? E que essa ideia de pensar o originalismo como uma interpretação universal e correta da Constituição é também uma arbitrariedade. Inclusive, o originalismo pode ser utilizado por nós, progressistas, ou por juízes liberais, como você queira chamar, para defender os seus próprios ideais, né? Inclusive, eu estava lendo esses dias um livro para escrever sobre Estado e religião, é do Gilman, e ele diz lá, olha, pela visão originalista, a gente pode pegar na Constituição e nas emendas da Constituição uma visão explícita sobre separação Estado e Igreja nos Estados Unidos, e não o que eles vêm fazendo agora, né, com essa interpretação muito derivativa, com essa interpretação bastante que abre exceções para religiosos cristãos, não é qualquer religioso, é o religioso cristão que está tendo a abertura para fazer determinadas ações dentro dos Estados Unidos. Então, essa questão da arbitrariedade é muito presente, e a gente percebe isso de que forma? No julgamento das armas, por exemplo, né, que aí a União resolveu dizer que os estados não podem regular as armas, né? Por quê? Porque está na Constituição que é um direito do cidadão portar armas, da pessoa portar armas, o indivíduo portar armas, né? E o estado não pode regular isso. O que eles disseram foi o seguinte: não precisa ter uma justificativa para você portar armas dentro do estado, porque a Constituição, acho que é a 4ª emenda, garante que o indivíduo pode portar, mas existe aí uma diferenças de interpretação da 4ª emenda, que dizem não é bem assim, não é a questão do indivíduo, né? São a questão das milícias, são a questão, né, de grupos armados e assim por diante, né? Então você tem diferenças na interpretação, e você tomar uma interpretação como única, correta, universal, moral, tudo, né? Isso sim pode soar um totalitarismo, certo? E não o contrário, né? Então eles têm decidido essas questões e têm decidido exceções, por exemplo, na separação entre religião e Estado, que são bastante problemáticas, né? Você dizer, por exemplo, que o Estado pode sim financiar com dinheiro público instituições religiosas, né? Ou que o Estado pode sim ter símbolos, pode fazer orações dentro das assembleias legislativas estaduais e assim por diante, né? Desde que o Estado não force aquela religião, ele não estará violando lei nenhuma. Ou ainda que empregadores que demitem pessoas por serem homossexuais, por estarem grávidas,
ou qualquer outra coisa, né, que apareça no sentido de violação de direitos civis, esses sujeitos eles não vão estar violando lei nenhuma porque eles estariam seguindo as suas crenças religiosas, né? Então eu não vou vender o caso do bolo, o famoso caso do bolo, né? Eu não vou vender um bolo porque isso vai contra as minhas crenças religiosas. E a Suprema Corte referendou essa ideia, né? Então ela abriu exceções para uma lei geral, né? Sendo que em outras ele não abre, né? No caso do travel ban do Trump, por exemplo, teve diversos casos, né, questionando essa imposição, né, de não aceitar determinada religião dentro do território, né? E a Suprema Corte referendou, né? Então aí você pergunta, então quando que vale e quando que não vale, né? Isso é bastante complexo e problemático, né? Também tem aquela questão a Suprema Corte também permitiu que agências de adoção, né, proibissem casais homossexuais de adotar crianças, né, baseado nas crenças religiosas também. Então dá pra ver como realmente tem muito essa força, né. Eles colocam esse direito acima de outros direitos civis, como se tivesse uma hierarquia de direitos que são mais importantes que outros. Na verdade, eu acho, Augusto, que eles fazem uma reinterpretação dos direitos civis, né? Eles não estão colocando nada acima dos direitos civis, eles estão dizendo para os liberais, os progressistas, como que nós devemos interpretar os direitos civis na sua integridade e no seu verdadeiro significado, né? Então é isso que eles estão dizendo, transformando a ideia de direito civil dentro dos Estados Unidos. Jana, entre no debate. Não, eu acho que onde eu posso contribuir melhor é falando um pouquinho dos impactos sociais dessa decisão e que vão muito além da proibição do procedimento em si, que já teria um impacto enorme, né, por si só, mas afetam também outros direitos e outras questões de saúde reprodutiva em geral. E eu vou mencionar alguns aqui, mas assim, existem muitos outros. E outra coisa que a gente percebeu também ao pesquisar sobre isso é a necessidade de um olhar interseccional sobre esses impactos, né? Então, são impactos que afetam de maneira muito diferente, de forma mais contundente, pessoas negras, imigrantes, pessoas LGBTQIA+, pessoas de baixa renda, enfim. Todo esse olhar é muito importante nesse sentido. E aí um dos aspectos que a gente notou é a questão da discriminação médica que existe nos Estados Unidos contra pessoas LGBTQIA+. E aí, nesse cenário, as clínicas de saúde reprodutiva que, dentre vários serviços que oferecem o procedimento ao aborto, são um espaço seguro para essas pessoas acessarem cuidados de saúde em geral, e especialmente os cuidados de afirmação de gênero, no caso de pessoas trans. E aí a gente vê também o que a Celi mencionou, que é essa afinidade entre o direito ao aborto e demais direitos dessa população LGBTQIA+, como o casamento homoafetivo, né, que foi um caso na Suprema Corte, mas também procedimentos de afirmação de gênero, que não chegou aí para a Suprema Corte, mas também seria um direito nesse sentido. E aí a gente vê um avanço das pautas conservadoras, não só em termos de Suprema Corte, mas também dessas pautas nos grupos conservadores nos próprios estados. Então, no caso da lei do Texas, por exemplo, que baniu o aborto, além dela, o Texas também tinha projetos de lei em relação a esses procedimentos de afirmação de gênero. E além do Texas, mais ou menos 15 outros estados, né, de acordo com o levantamento que a gente usou no texto, restringiram o acesso ao procedimento de afirmação de gênero ou tem projetos de lei com esse objetivo, ao mesmo tempo que tem projetos de lei também para restringir o aborto. Então, a gente vê que essas pautas andam em conjunto, né? E, bom, além desse impacto, outro impacto também relevante é essa necessidade de cruzar fronteiras estaduais ou até nacionais para ter acesso ao aborto seguro. E é isso, com a revogação de Roe, a gente tem as trigger laws, né, que diversos estados já tinham projetos de lei encaminhados para assim que a decisão fosse divulgada, para já aprovar esses banimentos ao procedimento, né,
E aí, com isso, teve um levantamento também que a gente usou, que era que em torno de 20 estados americanos, né, do total de 50, deveriam aprovar essas restrições severas ao aborto, né, e a gente vai ver como isso vai se confirmar ou não agora, né, e apenas 13 seriam destinos para o procedimento. Então, assim, é uma sobrecarga enorme e que dificulta a própria questão da saúde reprodutiva das mulheres, das pessoas que vão acessar o procedimento de maneira geral. E aí a gente vê também um impacto com grávidas que sofreram abortos espontâneos, tanto pela limitação, né, acesso ao serviço à saúde, e aí os tratamentos ficam por vezes mais difíceis, tem toda a questão de farmacêuticos ou até mesmo médicos que vão ficar com receio de prescrever tratamentos necessários por conta da proibição, né, ao aborto, e também a questão dos processos de condenação contra essas mulheres. Então, nos últimos 15 anos, né, a gente usou também esse dado de um relatório, teve um aumento de 33% no número de mulheres punidas por supostamente, né, prejudicarem a saúde dos seus fetos, e é claro que aí a maioria desses casos envolvia mulheres negras e de baixa renda, então a gente tem esse cenário de mulheres que já têm uma dificuldade de acessar o cuidado médico, né, nesses casos, e além disso ainda tem essa questão de uma possível punição, né, uma possível condenação judicial por um aborto espontâneo, assim, coisa que não teria nada a ver com um aborto eletivo, né. Enfim, então tem esse cenário também. E aí, para fechar, tem também esse argumento que é usado pelos conservadores, né, como a Celi mencionou, de que não existe mais essa sobrecarga das mulheres com a gravidez. E o que a gente vê, na realidade, é que é um cenário lá de políticas públicas que são totalmente, assim, ineficazes ou, enfim, em uma escala muito menor do que o argumento conservador fala que existe, né? E aí a gente trouxe esse dado também, que entre os países da OCDE, os Estados Unidos são um dos países que menos investem em serviços de cuidado infantil, e é o único país que não tem uma política nacional de licença familiar. Então, só através disso a gente consegue ver que tem essa indicação de que as políticas que existem nos Estados Unidos para isso são muito insuficientes e não são em âmbito federal, então ficam muito de acordo com cada estado. Então tem uma sobrecarga nesse sentido também. Bom, vocês trouxeram muitos pontos extremamente interessantes e preocupantes para a gente pensar a questão. A primeira é identificar o quanto há uma abordagem bem seletiva e ambígua da Suprema Corte em relação ao tratamento desses direitos individuais, né, direitos civis, que ora são considerados uma questão federal, ora quando há estados com uma agenda bem conservadora que tem espaço, então se delega, né, para os estados e se tira dessa jurisdição mais federal para poder justamente permitir que esses estados avancem com o seu conservadorismo. Então tem uma abordagem bem à la carte, né, e também o quanto isso está ligado a outros direitos, a uma agenda conservadora em geral, e a uma perseguição dos direitos das minorias, mas dos direitos das mulheres, né, que nesse caso entram como minoria política, mas não como minoria populacional, né? E na fala de vocês, foi me incitando alguns exemplos ou alguns casos que a gente já vem tendo conhecimento, que aliás essa questão da restrição ao acesso ao aborto, mesmo que antes da revogação da decisão Roe versus Wade, os estados já vinham buscando brechas nas legislações para fazer, né? Então também não é algo que vai ser desencadeado a partir de agora, ao contrário, né, vai ter uma legitimação para esse processo, mas a gente já vinha estados, principalmente com relação ao acesso à pílula abortiva, né, que é uma possibilidade de se fazer um aborto bem menos intervencionista ou bem menos
com menos implicações para a saúde da mulher, menor risco num estágio bem precoce ainda da gravidez, né? Então, por exemplo, caso de estupro, inclusive, né? E aí alguns estados já dificultando o acesso a essas pílulas, então as mulheres comprando por correio ou pedindo para amigas de estados onde o acesso a essa pílula não precisava passar, por exemplo, por um atendimento médico presencial, né? Porque vão ter estados que você conseguia, principalmente na pandemia mudou isso, né? Acho que a pandemia trouxe uma mudança para as práticas também de aborto bem também ambígua. Alguns estados flexibilizando mais, porque aí as mulheres não precisavam de todo esse atendimento médico e de passar por muitas etapas até ter acesso a um aborto legal, e outros estados aproveitando a pandemia para restringir ainda mais, né? Então, acho que os Estados Unidos é marcado por essas contradições muito claras em estados muitas vezes fronteiriços, e inclusive esse fluxo que agora vai ser a nova disputa também, né, da liberdade de circulação, porque o que a gente já via e continua vendo são mulheres, que vai aumentar as mulheres deixando seus estados para ir para estados onde esse aborto ainda é legalizado, para ter esse aborto assegurado, né, e alguns estados já essa semana falando que vão estudar medidas para restringir a livre circulação e você não poder mais viajar para fazer um aborto em outro estado. E aí a primeira pergunta, eu fiquei pensando, como você faz isso, né? Porque você vai impedir a liberdade de ir e vir e como, obviamente, se eu entro no meu carro e cruzo uma fronteira, como vai ter esse controle do estado sobre isso, né? Acho que essa é a primeira coisa bizarra para a gente ver, e inclusive mulheres que já fazem isso indo para outros países, inclusive para o México, né, um fluxo de migração temporária, mas contrário, de mulheres que vão para o México para poder ter abortos assistidos em outros lugares, né? Então aí vocês estavam falando mais safe havens, né? E na Irlanda acontecia muito isso, né? A Irlanda, o aborto muito proibido até recentemente, e no Reino Unido o aborto legalizado e bem socializado, inclusive, né, tem essa questão. E tinham várias ONGs que pegavam as mulheres, principalmente meninas jovens que queriam abortar, e levavam para a Inglaterra num voo noturno, que é um voo de 1 hora, para fazer um aborto na Inglaterra e depois voltavam, né? Então a gente a grande discussão, né? As pessoas não deixam de abortar por causa da ilegalidade. Isso a gente vê aqui no Brasil, onde 1 em cada 5 mulheres de 40 anos já passou por algum processo de aborto, né? Então, e isso é uma estatística que é bem difícil de se coletar, porque visto que é ilegal e imoral no Brasil, você não vai conseguir esse dado tão claramente. Então, assim, tem essa questão, né, que é um falso moralismo, é a mesma coisa da criminalização da homossexualidade. Ninguém vai deixar de ser homossexual porque agora a lei não permite mais, né? Então, acho que tem esse impacto muito grande na sociedade e demonstra um descolamento da realidade do dia a dia, do cotidiano das pessoas, né? E uma tentativa que vai ser frustrada de controle, né? Carol, eu posso falar um pouquinho disso também, para casar um pouquinho essa questão de que a Celi estava falando, né, sobre o juiz Clarence Thomas, né, ele fala muito dessa questão da eugenia, de como ele acredita que a prática do aborto é uma prática eugenista e racista para controle populacional das comunidades negras, né, só que, como a Diana apontou, né, muitas das mulheres que vão sofrer com a gravidez forçada são mulheres de baixa renda, mulheres negras, que nem você falou, não vão poder atravessar as fronteiras para poder ter acesso a esse aborto. São as mulheres ricas que vão ter mais acesso, vão ter mais condições de poder ir para outro estado, outro país, para realizar um aborto. E as mulheres negras e pobres vão ter que sofrer com aquela gravidez forçada, e então é uma tentativa de controle ainda mais, eu diria, ainda mais eugenista e racista nessa questão de que elas vão ser forçadas a carregar um bebê que elas não querem, sendo que as mulheres ricas vão ter mais acesso a esse aborto, né? Então, só um casamento, né, desses dois argumentos, né,
Inclusive, o juiz Clarence Thomas é um juiz negro, né, da Suprema Corte, e ele mesmo disse que ele já pensa no futuro, né, em reverter outros precedentes, né, por exemplo, de Griswold, que é um caso que a decisão defendeu o direito dos casais de usarem métodos contraceptivos de forma privada, né? E outras coisas. O caso de Lawrence, que é sobre a questão das leis de sodomia, né? Que a Celi falou. E também o Bergefell, né? Que é sobre o casamento homoafetivo, né? Ele já declarou que essas decisões podem ser colocadas em questões e praticamente já falando que vai ser a favor, né, da reversão dessas decisões. Então, né, a gente vê em muitas interseções, muitas coisas, queria levantar esse ponto, né, das condições socioeconômicas, né, que vocês estavam falando, né, para poder casar esses dois argumentos, né, pra gente ver a própria hipocrisia desses argumentos, né, só essa coisinha. O que eu queria comentar, Augusto, e concordando com você, né, e trazendo como a Carol trouxe, né, a Carol falou assim, os estados já existiam de fato, né, já existiam as restrições, e eu até ia perguntar para vocês também sobre isso, né, de que foi um movimento proposital dos estados colocarem leis na expectativa de parar nas cortes de apelação para em algum momento chegar na Suprema Corte. Então, assim, já existia esse medo, né, esse receio de grupos, de organizações de defesa dos direitos humanos, direitos civis nos Estados Unidos, de que isso fosse acontecer, né? E aí é interessante que a gente que acompanha mais essa discussão sobre os Estados Unidos já percebia, mas a grande imprensa pouco se falava do risco que existia quando o Trump nomearia os juízes da Suprema Corte, que foi um legado que ele deixou ali que vai durar muito tempo, porque na Suprema Corte não existe aposentadoria, né? Que é um outro debate sobre a necessidade de reformar a Suprema Corte nos Estados Unidos, mas é aqueles debates que nunca vão acontecer, né? Reforma do processo eleitoral, reforma da Suprema Corte, né? Sempre aparecem os problemas, né? Então, assim, são juízes que vão ficar ali uma vida, né? Então, me lembro, acho que vocês vão se lembrar quando a Ruth Bader tava doente, né? Todo mundo, não, aguenta firme, fica aí, né? Tipo, porque era isso. Se ela sair, vai ter indicação de um conservador e foi isso que aconteceu, né? E aí eu só queria fazer um comentário, né? Sobre isso, né? De que existia uma estratégia sistemática de que vai chegar na Suprema Corte e a gente vai conseguir reverter, né? Foi uma estratégia dos estados mais conservadores também, né? Apesar da gente ter essa expectativa, a gente fica chocado, porque o impacto dessa decisão, eu acho que vai além do impacto prático. Ele é simbólico também, né? É um impacto simbólico que dá um recado para o mundo, né? Porque os Estados Unidos, apesar de vocês apontaram muito bem, né? Se a gente for comparar com os dados de desigualdade de gênero, né? De equidade de gênero, desigualdade social, abismo social e de renda e tal, tá bem aquém dos países da OCDE, né? Um país desenvolvido, mas com dados, né? Com indicadores sociais piores que muitos países da América Latina, né? Mas é um recado, né? Tipo, grande potência aí dando esse recado nessa pauta, né? E aí, o que você trouxe, Augusto, e que a Diana também apontou, eu acho que é muito emblemático, né? Porque não é só questão dos direitos das mulheres, né? Vai além de pessoas LGBT, que ia mais de retrocesso em outros direitos civis, né? A questão que também a gente pode conversar talvez não só para isso, mas do direito ao voto, né? Como a gente tem restrições aí ao longo do tempo. Então, assim, é o conto de Aya, né? Acho que a Margaret Atwood mandou lá um texto essa semana, a gente pode depois colocar na descrição, mas muito bom esse texto. E é um impacto, assim, muito chocante, né, que a Carol trouxe muito bem, muito preocupante, né, do que isso pode acarretar em outros direitos, né, e esse perigo, né, da Suprema Corte acabar, não ter mais um equilíbrio de branches, né, porque você pega a Suprema Corte e vai ficar acima, né, de outras decisões, né. Eu queria perguntar para vocês só um pouco, porque eu fiquei, assim, curiosa para entender melhor também duas
algumas questões, assim, específicas sobre isso, sobre a decisão da corte. Como que foi o debate ali dentro? Porque, se vocês puderem explicar, né, que é isso, a Suprema Corte está na maioria, como que é esse cenário, qual que é a previsão, como que rolou o debate ali, porque eu sei que teve um racha dentro da Suprema Corte, né, se vocês puderem abordar essa questão pra gente também, eu acho que ia ser bom pra gente entender um pouco como que rolou, como que aconteceu ali, né, porque o juiz que redigiu o debate, ele foi muito criticado, inclusive dentro da corte, né? Samuel Alito. Isso, Alito. É só uma questão relacionada ao que a Carol falou, com várias coisas que ela falou e que a Débora falou também, né? Sobre a questão das pílulas abortivas, né? E a questão da pressão entre os estados que a Diana mencionou, né? A questão das pílulas abortivas, eu ouvi um podcast outro dia com aquela Margot Sanger-Katz pro The Daily, e ela estava falando sobre essa questão das pílulas, né? Diz que vai aumentar absurdamente a compra dessas pílulas por internet, né? Só que já, como a Carol falou, já tem estados colocando restrições a essa compra, né? E já tem estados também prevendo formas de controlar a correspondência, né? De controlar essa questão da privacidade, né? E aí a gente mexe também com a questão da migração entre mulheres entre os estados, que vai prejudicar enormemente os estados onde é permitido a prática, né? Porque não vai dar conta, né? E aí se questiona, de fato, a corte jogou para os estados a liberdade de fazer isso? Não. Ela simplesmente dificultou mais ainda que isso seja feito, garantido até para as mulheres dos estados onde ainda é permitido, né? Mas o que eu queria dizer é que a Suprema Corte, com essa decisão, além dos impactos práticos, sociais, que vão ser enormes, quando a gente para pensar, a gente tem até um baque do tamanho do impacto que vai ter isso dentro dos Estados Unidos. Mas, e apesar disso ser de fato uma mobilização pensada e estratégica, Débora, né, como você bem falou, né, não é de agora que eles vêm fazendo isso, jogando para essa corte de apelação para depois parar na Suprema Corte super conservadora, né, você tem uma mobilização do outro lado também, né, em que sentido? Porque diversas questões que a Suprema Corte simplesmente abriu mão, ela lavou mão agora nessa decisão, por exemplo, caso de estupro, caso de incesto, né, caso de risco para a saúde da mulher, né, vão cair na Suprema Corte. Esses casos vão continuar a chegar na Suprema Corte para discutir não só essas exceções, mas para questionar as próprias leis estaduais. Porque a lei estadual que começar a invadir por demais a privacidade, como, por exemplo, controle de correspondência, controle de impedir que as mulheres vão para outros estados fazer o aborto e tal, não sei o quê, isso vai implicar em violações dos direitos civis dessas mulheres. E isso vai, obviamente, impactar no que a corte vai ter que julgar, né? Então, isso vai continuar sendo um problema. Ela não terminou um problema, né? Se ela esperava pacificar a questão, ela piorou, né? Ou seja, outras questões vão surgir aí nesse interim. E, inclusive, o John Roberts, que o Scapini vai falar daqui a pouco, que o Augusto vai falar daqui a pouco, ele pode ser talvez um juiz que vai ser um pouco mais ponderado nessas questões de direito à privacidade, né, que vão surgir daqui a pouco, e na questão tanto do risco para a mãe, quanto estupro, incesto, e assim por diante. Sim, exatamente isso, né? Essa questão dos juízes, né? Como ele falou, por exemplo, o Roberts é um dos que ele votou junto com os conservadores, né? Foi uma decisão de 3-6, e ele votou junto com os conservadores na lei do Mississippi, né? Falando que, permitindo que essa lei do Mississippi colocasse as restrições ao aborto, né? Mas ele proclamou no próprio voto dele que ele não teria apoiado a reversão completa de Roe versus Wade, né? Ele se colocou contra, ele falou que a corte foi muito além em fazer isso, né? Mas mesmo assim votou com os conservadores, né? A gente teve os 3 votos dissidentes, né? Das juízas Sonia Sotomayor, a juíza Elena Kagan, né? E o juiz Stephen Breyer, que são os liberais da corte, né? E o restante, os juízes conservadores, né? Que votaram a favor dessa permanência da lei do Mississippi, né? E usaram vários argumentos, né? Quem redigiu o voto mesmo realmente foi o juiz Alito, né? E ele mesmo faz uma crítica aos outros juízes, falando que os juízes não consideraram, os juízes liberais,
não consideraram o interesse do Estado em proteger o feto, proteger a vida do feto. E mesmo considerando essas questões das mulheres, né, os impactos para as mulheres. Então, foi realmente um voto que a gente sabia que ia acontecer, né? No texto, eu procurei fazer uma análise de como os juízes se comportavam historicamente em relação a esse assunto, né? Porque a gente, no momento que a gente estava redigindo o texto, né, ainda não tinha essa confirmação exata de que ia sair essa decisão, né? Nós ainda estávamos analisando os fatores, né? E um dos fatores que eu analisei foi as audiências de confirmação de cada juiz, né, diante do Senado, e que a maioria deles, quase todos, defenderam essa doutrina judiciária do stare decisis, né, que é a força vinculante das decisões passadas, né, dos precedentes. E eles defenderam que muitos foram questionados justamente sobre o caso específico de Roe, por exemplo, o Gorsuch, né, o juiz Gorsuch e o Kavanaugh, eles defenderam que seria uma lei sedimentada, né, que é uma lei que é um precedente que já está lá e não deveria ser mexido, mas que agora foram exatamente contra essa própria doutrina que eles defenderam, e foi inclusive alguns legisladores e políticos, né, dos Estados Unidos acusaram esses juízes de estarem mentindo para o Senado, porque eles fizeram exatamente o que eles falaram que eram contra, que é a defesa dos precedentes jurídicos. Eu fiz também uma análise não só das audiências de confirmação, mas também dos históricos de alguns juízes, né? Principalmente do Alito, né? Ele é um que sempre esteve contra o aborto, inclusive teve um caso muito importante, né? Que é o Planned Parenthood versus Casey, de 1992. O juiz Alito, ele era um juiz na Corte de Apelações e ele recomendou muitas restrições ao processo de aborto, né? Só que esse caso, na verdade, foi para a Suprema Corte e a Suprema Corte reafirmou os direitos ao aborto, mesmo que com algumas restrições, né, que o Alito tinha recomendado. Mas, então, assim, é um processo histórico, a gente pode ver que isso está em todo o histórico, é um posicionamento dos conservadores, histórico, só que na parte da Celina, ela realmente mostra essa nova tática utilizada por eles, né, de usar, por exemplo, decisões como Brown versus Board of Education como se fosse para usar os argumentos liberais para avançar essas agendas conservadoras, né? Isso é uma tática nova que ela analisou aí. Então, na corte, né, a gente pode ver como se deu esses debates, né, e eu analisei o processo de cada juiz nesse texto, né, a gente consegue ver o que levou a isso, né? A gente queria investigar o que levou a essa decisão final, né. O John Roberts, ele essa decisão ela é bem impactante. Em que sentido? Porque a gente fala, né, foi uma decisão 6-3, né, mas ela não foi uma decisão 6-3, ela foi uma decisão 5-4. Por quê? Quando o Chief Justice, né, que é o John Roberts, né, ele não vota com a maioria no sentido argumentativo, e a partir do momento que ele não vota com a maioria, que o Chief Justice não vota com a maioria, cabe a ele indicar um outro, né, e geralmente é o juiz mais antigo que vai redigir essa decisão, que é o caso do Alito, né, por antiguidade. Só que ele deu uma opinião concordante, né, que é o concurring vote, que ele fala, né, ele significa que ele concorda com a decisão da maioria, mas ele não concorda com o raciocínio, né? Porque como o Augusto me mostrou durante a redação do nosso panorama, o John Roberts, ele tinha muita questão de manter a autoridade da corte com relação aos precedentes jurídicos, né? De não perder a autoridade da corte e não envolver a corte em impactos sociais muito profundos, né? Que é justamente o que foi feito agora, né? E ele permaneceu nisso. Só que a decisão dele acabou, né, que corroborando o que os outros juízes conservadores, o que o Alito, né, decidiu. Então, pode-se dizer que é uma decisão 6-3, porque o resultado foi esse que a gente já conhece, né? Então, é bem complicado. Mas, né... Inclusive, desculpa, o Roberts, ele fala, né, temos que deixar essa revisão para outro dia, né, como se fosse alguma coisa, vamos ver outra hora. Ele queria jogar só mais uma pá de cal,
assim, né, em Roe, mas ele não queria reverter ela completamente. A sensação que dá é que ele não queria ser responsável por uma decisão tão impactante dessa, né? Sim, se ele tirar as mãos, né? Isso, não sujar as mãos. Seria mais como, que nem a Melissa Murray analisou, né? Nós tivemos diversas decisões sobre o aborto que foram enfraquecendo Roe versus Wade cada vez mais. A ideia do Roberts era justamente enfraquecê-la ainda mais, mas não revertê-la completamente, né? Então, nesse sentido que acabou ocorrendo essa quebra aí na Suprema Corte. O Chutando a Escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Bom, muitas coisas, né? A gente pode ficar muito tempo aqui e eu gostaria de pontuar, eu acho que eu sempre venho como o advogado do diabo, mas para também questionar o outro lado. É óbvio que a Suprema Corte nos Estados Unidos, assim como o Supremo aqui, fica numa torre de marfim blindada, né? E assim, completamente descolada da realidade do cotidiano da população em geral. Nem sempre, e na maioria das vezes, não representa o interesse e a agenda e a necessidade e a realidade da população, mas então assim, isso já é posto, né, e não é difícil a gente compreender por que essa decisão foi tomada quando a gente tem mais de 63% dos americanos e das americanas sendo favoráveis à manutenção do Roe versus Wade e à descriminalização do aborto. É óbvio que esse dado na Federação Norte-Americana, a gente vai ver ele sendo distribuído de uma forma bem assimétrica, depende do estado em questão, né? Então, quando a gente fala a maioria absoluta dos americanos ou mais 60% dos americanos, depende de onde a gente está contando. Vão ter estados onde a população, inclusive, é mais favorável à criminalização do aborto, né? Então, isso é uma questão bem cultural, religiosa, que faz parte dessa dinâmica dos Estados Unidos. Mas é importante a gente enfatizar que a gente está falando tanto de Roe versus Wade e que esse caso, ele é super emblemático, ele começa com uma mulher grávida, né, na sua terceira gestação, que não queria ter o seu terceiro filho e que morava no Texas, onde o aborto era ilegal, e ela entrou, então, com uma ação pedindo para que ela pudesse ter acesso a um aborto legal e seguro, e aí veio, né, então, essa longa discussão bem polêmica de um caso que não tinha precedente. Então, embora esse direito norte-americano fique sempre puxando coisas desde lá do Colombo, basicamente, para poder ter precedentes e fundamentar suas decisões, mas há casos inéditos, como foi Roe versus Wade, em 1973, onde a decisão foi em favor ao direito da privacidade, né? Foi esse o direito, então o embasamento legal era o direito da privacidade assegurado pela Constituição, que então garantia que ela pudesse ter ingerência sobre o seu corpo, ainda mais no período bem inicial da gravidez, né? Então foi um caso emblemático de uma mulher comum, né, que ela não queria revolucionar a humanidade, mas ela queria ter o controle sobre o seu corpo, né? E isso surge também num momento do movimento feminista, onde a gente tem que a gente vai falar de segunda onda aí do feminismo, justamente que vem para defender os direitos reprodutivos das mulheres, né? Também a gente vai ter o boom da pílula, né, do anticoncepcional, então essa liberdade sexual da mulher, que está por trás também muito disso. Esse controle sobre o corpo tem a ver também sobre o controle sobre a sexualidade, a liberdade sexual da mulher, né? Então, assim, é importante a gente enfatizar o quanto tem por trás tanto indivíduos quanto um movimento feminista que foi responsável por essa descriminalização e por assegurar esse, né, tinha um momento histórico e uma questão factual ali que levaram a essa decisão. Então não é porque o Supremo também descolado na época viu isso. E aí, volto lá para a minha fala, onde estão essas mulheres que iam às ruas nos anos 60 e 70 queimando sutiãs, né, e pedindo seus direitos e se identificando como o pessoal é político, o meu corpo é político,
político, eu sou um sujeito político enquanto mulher, né? Onde estão essas mulheres agora? Porque assim, a gente viu, óbvio, uma comoção, o Twitter bombando, algumas falas, né? Então, celebridades se posicionando, mas esses 65%, de certa forma, se calaram, né? Não houve uma paralisação do país em relação a isso, né? Então, novamente, é assim, que é algo que a gente já vê acontecendo em alguns momentos históricos importantes de derrocada aos direitos, né? Inclusive aqui no Brasil, uma ausência de uma mobilização real e não só virtual, né? E aí eu acho que dá para se fazer essa crítica também, né? Esse feminismo e esse ativismo político de Instagram e de Twitter não funciona no sentido de causar e de provocar uma accountability, né? Uma prestação de contas dessas decisões, e ao contrário, elas conseguem fluir muito mais. Então, assim, acho que é importante a gente pensar também, enquanto sociedade, sobre como a gente não só se posiciona individualmente, mas coletivamente, como a gente reage a isso. Ainda mais porque isso, como a gente já está vendo no Brasil, tem puxado também uma discussão que é importante, que vem na agenda agora, mas que tem dado espaço para um discurso bem conservador avançar, né? Esse era um ponto. Eu vou fazer mais um e aí eu vou parar aqui. O segundo ponto, que também é interessante, é como nos Estados Unidos há uma capitalização de todas essas agendas, né? Então, algumas empresas norte-americanas falaram que iam financiar o aborto de suas funcionárias, e aí a gente coloca, dentre elas, a Meta, né, do Facebook, a gente coloca a Google, então todas essas empresas mais de tecnologia ou mais descoladas, que querem ter uma imagem um pouco mais cool, falaram então que vão financiar o aborto. Aí vem muitas questões por trás disso. Primeiro, que acho que não tem nada mais privado para uma mulher do que um procedimento de aborto, né? Então, você chegar para um empregador e falar: oi, né, eu quero abortar, me financie. E a segunda coisa é que também viu-se que boa parte dessas empresas, inclusive, por exemplo, a JP Morgan, né, que é um banco de investimentos aí, que também veio em público falando que vai ajudar as mulheres, mas que financiou milhões para lobistas dessas agendas conservadoras, né? Então, na onda do pink wash, a gente vê também esse discurso progressista que cola muito com essa sociedade midiática de Instagram, onde é legal o Uber agora ter lá o arco-íris, né? Mas continuar homofóbico e assediador com muitas de suas práticas, mas há essa contradição também, né? Então, há uma apropriação, aí olha só, enquanto os movimentos sociais, de fato, não se mobilizam, numa mobilização real, né? A gente vê o capitalismo também capitalizando em cima da desgraça alheia e se apropriando, assim, o que é bizarro de se imaginar, né? E ver essas empresas fazendo esse jogo sujo de financiar esse conservadorismo e esses políticos, e aí se pagar de boazinha, né? Então tá triste o negócio. Eu não tenho pesquisa sobre o movimento feminista, né, para saber o quanto elas atuaram, né, nesses períodos em que Roe foi sendo destruída, né, pelas decisões da Suprema Corte ou pelas leis estaduais, mas eu não consigo desvincular os movimentos sociais da institucionalidade, né? Eu não consigo fazer esse tipo de... Principalmente para a gente pensar o impacto das políticas, das leis e das decisões judiciais, né? Porque a gente pensa a atuação das mulheres, né, do movimento feminista diante de um governo Trump, né, ou diante de um judiciário deixado pelo Trump, né? É quase que uma covardia você pensar nisso, né? Porque não que não seja importante, é muito importante o movimento de base, que isso seja bastante alastrado, seja bastante enraizado. Mas a partir do momento que você encontra uma porta fechada, né, para qualquer coisa que diga a lei do território, né, que vai impactar no que você pode, do que você não pode fazer no território, fica muito difícil, né? E quando a Débora fala, né, da mobilização conservadora, estratégica, isso é muito antigo, né? É muito antigo. A infiltração deles no governo federal, no Departamento de Justiça, na Divisão de Direitos Civis, foi um dos primeiros lugares onde eles se infiltraram,
né? Para você conseguir combater políticas progressistas, emplacando políticas conservadoras, né? Então, vira de fato uma guerra institucional, uma guerra jurídica e uma guerra nas ruas, né? Ou seja, então são guerras que estão interligadas, que não tem como você vencer uma, né? Se declarar vencedor, sendo que você perdeu numa esfera extremamente importante, como é a questão da Suprema Corte, né? Ou de uma lei federal, né? Então, eu acho bastante difícil a atuação do movimento feminista diante de um quadro institucional desse, né? De um tamanho de quadro institucional desse tão repressivo, tão conservador, né? Definindo a lei da terra, né? Que eles chamam the law of the land, né? Como é que elas vão atuar diante disso, né? Então, eu sempre vejo essas limitações institucionais. Inclusive, tenho amigos que me chamam de muito institucionalistas, porque eu sempre procuro ver o que de fato você pode fazer naquele espaço, o que de fato vai impactar em termos processuais na vida daquelas mulheres, né? Então, eu sempre penso nessa questão, não querendo defender, né, um movimento que talvez não tenha tido impactos efetivos, né, ou não parou o país para olhar para essas questões, mas eu também olho muito para a questão de como que se mantém esses movimentos, sabe? Porque muitas vezes essas decisões elas dão gás, elas dão combustível para que essas organizações continuem a se mobilizar, continuem a fazer protestos nas ruas, a fazer protestos no legislativo, no executivo e assim por diante, né? Mas eu vejo com bastante dificuldade a atuação delas neste momento, né? E aí entra também na questão que você falou, que é da capitalização dessas agendas, né? E aí a gente entra muito naquela literatura sobre movimentos sociais, né, que tem uma literatura muito, como é que se diz, empolgada ou muito, às vezes eu acho ingênua, né, de você olhar para essas movimentações na internet, né, as mobilizações feitas na internet como sendo um espaço de fato efetivo para garantir direitos. Elas não são, né, elas são meios simbólicos, muitas vezes simbólicos concretos, né, de conscientização, né, de formação, de levantamento de ideias, mas nas políticas efetivas vai depender muito, né, da conjuntura, vai depender muito da situação do parlamento, vai depender muito da situação do judiciário. Então, eu considero uma situação muito complicada para os democratas neste momento e para qualquer movimento progressista que tente mudar leis ou decisões judiciais, né? Mas eu falo assim, estou falando de sopetão, né? Porque eu não tenho pesquisa para embasar isso que eu estou falando. Mas nunca é fácil, né, Celice? Falou, é uma luta do Davi contra o Golias, nesse sentido. Nunca, sempre que você quer abalar uma estrutura hierárquica. Não. Entendeu? Então, assim, exemplo. Nunca ia ser. Mas a questão, assim, nesse caso, inclusive, teve um vazamento, né? Sim. 2 meses antes. Então, assim, já se sabia dessa eminência dessa decisão. Não é nada assim, o Supremo, entendeu? Fez um coquetel e resolveu colocar, tava bêbado e pôs na pauta isso. Não foi isso. Né? A gente teve aí 2 meses, inclusive, de preparação para uma mobilização muito maior. Mas a minha crítica é que a gente está num processo de uma sociedade cada vez mais conservadora, aqui inclusive, né? E essa onda conservadora vindo, inclusive assim, que a gente também não vai nem tocar aqui, mas quando a gente pensa como isso não vai repercutir numa governança global no que diz respeito aos direitos das mulheres, porque agora quem são os Estados Unidos para virem ficar bancando ou financiando projetos para, né, neocoloniais aí, mas para difundir sua agenda, mas que tem um papel, tinha até um papel relevante nessa questão, né? Os organismos internacionais mesmo. Como vão discutir direitos reprodutivos? Porque a gente não está falando só de aborto, né? A gente está falando dos direitos reprodutivos e da ingerência da mulher sobre o seu corpo, que ninguém discute a do homem, né? Então, assim, o cara que vai lá e engravida a mulher, ele não precisa fazer nada, mas a mulher se fode. Estão todos vou falar se fode, né? mesmo, né? Exato, né? Então, assim, essa discussão, essa preocupação com a vida é a balela total, né? Mas cadê? Como isso vai puxar um movimento muito maior? Mas eu discordo de você, assim, que o momento não era, que não tinha o que fazer. Nunca tem o que fazer. Quando a gente vai olhar, a gente tá sempre no lado mais fraco. Não acho que é que não tem o que fazer, mas eu acho que é muito difícil. Sim, eu concordo com a Celi, assim, deixa eu só trazer a pitada aqui também. Porque, primeiro que existe historicamente um aparelhamento
aparelhamento, né, por parte do Estado, né, americano, né, conservador. Conservadorismo já vem já há muito tempo, né, ocupando espaços ali, né. Tem a Luísa Mateu, a gente pode até trazer ela para falar sobre isso, que ela sabe muito mais que eu, mas sobre a questão da religião, né, dentro da política, né, e ela fala que, tipo, começa a se institucionalizar um departamento, mas aí não é isso, não é liberdade religiosa de qualquer religião, né, a religião cristã dentro do próprio governo, que vai contra esse entendimento de que o Estado tem que ser laico, né, que a Celi trouxe durante a fala dela. Então tem esse aparelhamento, historicamente, né, de um Estado que vai se tornando cada vez mais conservador, né, então você tem uma estrutura patriarcal muito engessada, né, e a sociedade, os Estados Unidos, a gente fala que é um país, mas não é uma nação extremamente fragmentada, né, porque se a gente pegar ali a costa leste e a costa oeste, são os bastiões ali da defesa dos direitos civis, né, tanto é que se a gente for pegar ali Nova York, não dá pra pensar de direitos das mulheres, debate sobre gênero de modo geral, só pegando ali Nova York, porque aí é uma outra realidade, é como se fosse um outro país, né, então assim, existe uma fragmentação muito grande, é uma nação fragmentada, e existiu um movimento, e aí eu tô longe de fechar ali com o Biden, porque pra mim eu só tenho críticas, né, ele veio com uma pauta, ele veio prometendo muita coisa, né, a imprensa colocava que ele seria a grande referência, o grande ícone do defesa dos direitos LGBTQIA+, ele trouxe uma equipe mais diversa na história dos Estados Unidos, mas aí vem a questão, né, como viabilizar isso? Existiu um movimento do Congresso, porque a resposta do Biden, né, ele fez um discurso e ele falou isso, olha, tem que aprovar uma lei para garantir os direitos reprodutivos no Congresso, porque aí não vai depender da Suprema Corte para resolver caso a caso, porque a Suprema Corte não legisla, né, ela não vai legislar, ela vai analisar ad hoc, e aí as contradições vão se mantendo, né, só que aí no Congresso teve um movimento antes, acho que foi mês passado, que eles tentaram aprovar a lei que regulamentava os direitos reprodutivos nos Estados Unidos, passou na Câmara dos Deputados, que é onde o Partido Democrata tem maioria, ainda que seja uma maioria muito pequena, só que aí para no Senado, né, então teve esse movimento de tentar implementar uma lei, né, que viesse consolidar esse direito, né, e aí sim pacificar a questão, porque aí é uma lei e aí a coisa se resolve, só que a gente tem um Senado extremamente conservador também, de maioria republicana, né, historicamente, aí vem as discussões sobre isso, né, sobre por que o Senado muitas vezes ele não representa a população, porque hoje os Estados Unidos a maior parte da população é democrata, só que o Senado é republicano, por quê? Porque você tem a questão da divisão das cadeiras, né, ela é proporcional, ela não é proporcional pelo número de habitantes, né, então todos os estados têm os mesmos representantes, aí você tem a Califórnia, que eu não vou lembrar de cabeça, mais de 30 milhões de habitantes, aí você tem 15 estados que somados juntos da população da Califórnia, mas eles têm as mesmas cadeiras, então mas aí tem uma discussão ali de federalismo que é difícil, né, porque aqui no Brasil é a mesma coisa, né, se a gente fosse pegar só por população, São Paulo teria muito mais cadeira do que o Pará, aí teria os desequilíbrios, mas na prática o que acontece? Acontece que a gente tem um monte de senador ali republicano e que, na verdade, eles estão ali representando um número pequeno de habitantes, né, da população, de fato, né, e aí esses desequilíbrios, bom, enfim, aí fica o debate se é desequilíbrio ou não, mas essa estrutura, né, ela é muito engessada, então, assim, teve esse engajamento, e aí, por exemplo, quando o Trump foi eleito, né, o principal marcha que se mobilizou contra ele foi a Marcha das Mulheres, né, esse movimento da Women's March, né, levou milhões de pessoas para Washington, mas é isso, como acessar, né, porque historicamente você se distancia dos movimentos sociais, né, e é um processo que a gente percebe que o Brasil vai caminhando no mesmo sentido, né, se a gente for pegar nos governos anteriores ali, quando se discutia a pauta de gênero no Congresso, os movimentos sociais tinham espaço. Hoje existe um aparelhamento de outros grupos conservadores que vão passar a ocupar essa agenda, né? Então, assim, é uma estrutura muito bruta. Não quer dizer que... Aí, o que eu acho que um ponto que, pelo menos pra mim, mas eu teria que estudar mais, eu realmente não tenho, tô aqui só fazendo uma reflexão, que eu acho que o Partido Democrata meio que deixou passar foi essa questão dentro da Suprema Corte. Embora eles tinham já feito a proposta de fazer uma reforma na Suprema Corte, de ter um limite de indicação, para que não acontecesse isso. O único presidente conseguir indicar vários, né? E aí traz esse desequilíbrio
desequilíbrio, né? Eu sei que existiu isso, mas eu acredito que a imprensa talvez não tenha divulgado tanto o risco que estava acontecendo ali, né? De você ter um movimento já de muitos anos, né? De juízes conservadores, que uma hora a conta ia chegar, né? Fazer um comentário apenas sobre a ligação, né? A ligação de movimentos sociais com a institucionalidade, pensando no judiciário, né? Os democratas pecaram muito, né? Nessa ligação, né? E eu estava estudando, eu dei uma parada agora, mas eu estava estudando a reforma da Suprema Corte que o Biden propôs, né? E vendo as indicações democratas, a ligação dessas indicações democratas históricas, né? No histórico, vendo as ligações deles com os movimentos sociais, né? E são ligações muito pífias, né? Você não tem grandes pessoas ali representantes de movimento de direitos civis, né? Ou pessoas que fizeram parte da advocacia gratuita de direitos civis, todas essas questões, né? E pelo contrário, quando a gente pensa no movimento conservador, todos esses juízes que foram indicados pelo Trump para as cortes federais de apelação, para as cortes distritais federais, para a Suprema Corte, são juízes que têm muita ligação com o movimento social conservador, né? Então eles se acham, de fato, eles se portam, de fato, como as vozes de uma parte da sociedade, né? Não é da sociedade inteira, mas eles estão muito ligados com essa camada conservadora, coisa que o Biden percebeu, né, e resolveu, ele na carta dele, né, para os senadores, falou, olha, é a hora da gente pensar em juízes com ligações com a base, né, com base de movimentos sociais, preocupados com direitos civis e assim por diante, né, mas isso é um negócio a longo prazo, que vai demorar muito para conseguir reconstruir um judiciário minimamente decente para a defesa de direitos civis básicos lá dentro, né, inclusive de direitos de voto, que também estão sendo destruídas, né? Eu coloco na conta do Partido Democrata, porque, assim, esses equívocos históricos do partido contribuíram para a gente estar no cenário que a gente está hoje, um partido engessado, um governo que não consegue avançar, e aí quando vocês falaram do Amicus Curiae, não sei se eu falei certo, mas eu fiquei me lembrando, o lobby, os caras têm um lobby enorme, tem think tanks, né, que tem conservadores. Sim, o Amicus Curiae é o lobby no judiciário. Aí eu fico pensando, gente, cadê o lobby dos partidos, né, do Partido Democrata, que deveria, então, engajar nessa pauta, né, eu coloco na conta ali do Partido Democrata, que não conseguiu construir um consenso, né, que pegou uma liderança ali que o Biden nunca foi muito, né, muito consensual da decisão dele, né, de escolher ele. O Biden é um Alckmin, né? Tipo, não, e teve muito democrata criticando as mulheres, né, teve muito democrata criticando as mulheres. Exatamente. Aí você tem uma onda, né, um crescimento. Primeiro que já tem uma baixa representatividade de gênero nos Estados Unidos absurda. O abismo de representação política nos Estados Unidos das mulheres, se eu não estiver enganado, chega a 25% no Congresso. Aí as mulheres que vão são as conservadoras, são as republicanas. Que é o que a gente teve aqui, que é o que né? a gente tem aqui. Exatamente, aí eu fico, a gente teve. Pô, por que não fortaleceram a candidatura de mulheres para presidente? Aí vai lá, coloca a vice-presidente, a Kamala Harris, só pra fazer de conta, né, que é aquilo que a Carol falou do pinkwash. Partido Democrata é pinkwashing, né? O Biden tinha sido acusado de assédio. Não, mesmo no Supremo, né? Você viu aí um negro, um latino, né? E votando extremamente conservador. E um acusado de assédio, né? Exato, não, mas aí isso passou. já entra na regra. Nossa. Mas mesmo as minorias, quando estão representadas, são escolhidas minorias conservadoras que não vão necessariamente, né, defender uma agenda progressista. O Partido Democrata não quis comprar briga, né? Igual o que tá acontecendo aqui nas eleições no Brasil. Ninguém quer falar sobre direitos reprodutivos, porque não quer perder voto. E aí ele foi lá, não, vamos ficar quietinho. Eu ponho na conta do Partido Democrata. Pra mim, mas, de novo, aí eu volto pra base, entende? Eu volto pra base. Eu volto pra uma sociedade que mesmo na esquerda é uma esquerda misógina, é uma esquerda machista, é uma esquerda que não olha para as mulheres da forma que tem que ser olhada, entende? Que lá e aqui, né? É uma esquerda que deixa de escanteio. O que a gente tem de discussões aqui sobre aborto? Pauta, né? Não traz pra pauta, não é nem trazer pra pauta, não traz pra pauta nem prioriza, né? E as mulheres também, obviamente, não enfatizam isso. Então, assim, esses 50 anos foram 50 anos de um movimento feminista de conquistas que não foram mantidas, porque é a mesma coisa, não é a mesma coisa, mas assim, um paralelo que me veio na cabeça, por exemplo, se a gente vai pensar na criminalização da homofobia ou do racismo, o que a gente bate na tecla? Que não adianta só você criminalizar
institucionalizar o racismo, você tem que ter uma educação antirracista, certo? O que a gente teve nesses 50 anos de construção, ou mais ainda, mas dos direitos das mulheres, principalmente na questão dos direitos reprodutivos, de avanço e de educação sexual, por exemplo, ou de educação sobre essas questões, ou o tabu que é, mesmo entre nós aqui, de uma elite intelectual, de você discutir aborto claramente, né, assim, de você discutir sexualidade claramente. Então, assim, não avançou, e aí, sinceramente, não adianta esperar que vai vir lá de cima. Quem tem que fazer isso é a base, entendeu? Então, assim, eu acho que isso sinaliza uma perda muito grande para a força do movimento feminista, para uma discussão sobre o direito das mulheres, né? E o quanto a esquerda também tem prestado um desserviço às mulheres. Não adianta a gente bater só na direita conservadora, mas é uma esquerda retrógrada, machista e que continua assim. E eu com isso... concordo com você. A conta tá aí. Encerra a minha campanha. A conta tá aí, gente. A conta pra mim... Eu concordo com isso, com relação a essa esquerda, de fato, misógina, né? Mas, eu não acredito em decisões vindas de cima, né? Se eu passei essa impressão, não é essa a impressão que eu dei. Eu só acho que tem limites estruturais dentro de uma sociedade que já é patriarcal. Aí que... Eu falo de uma coisa mais simbiótica, uma coisa mais que caminha junto, né? Porque as coisas não estão isoladas, né? Então, eu penso mais nesse sentido, mas você tem toda a razão com relação ao movimento de esquerda, que tem esses problemas. Então eu só quero agradecer, gente. Eu aprendi demais com vocês, assim, achei, com certeza todo mundo que escutar esse episódio vai aprender muito, e eu acho que é um tema importantíssimo, e a gente acabou que vai ser um outro episódio também para gravar sobre isso, pensando repercussões pro Brasil, né, porque é uma pauta que vem pra cá na semana mesmo que aconteceu, a gente enfrentou situações horríveis aqui, que mostram que o debate em última instância é sobre controle de corpos femininos, né, o controle de corpos, não necessariamente uma discussão sobre vida, né? Então é um debate assim importantíssimo que a gente tem que continuar atento e buscar fontes, estudar, que foi exatamente isso que vocês fizeram. Então eu quero parabenizar vocês pela pesquisa, pelo trabalho, pela coragem em estudar um tema tão sensível, né, no momento que a gente vive, porque eu sei que é uma questão importante e que de fato, enfim, né, vocês com certeza vão, se vocês não enfrentaram, quem milita nessa pauta enfrenta, né? Muita o almoço de domingo vai ser polêmico, né? Vocês vão falar, gravamos a participação no programa, podcast. Escuta aí, vó, tia, né? Vamos para aquele tio bolsominion sobre o que? Fica falando do aborto. Nossa, ainda bem, né, minha filha, que esses americanos foram finalmente responsáveis, porque a vida... Aí você fala, meu Deus. Ai, sim. Aí você já se prepara para o domingo de outubro também. Bom, gente, vocês são ótimos, lindos, maravilhosos, adoramos. Voltem. Augusto, você tá embaixo da cama, é isso? Eu moro numa república com 5 outros meninos. Cara, mas você parece ser alto. Você parece ser alto. Você deve estar todo torto aí, cara. 2 horas assim. Um pouquinho. Nada como a lombar de um graduando, né? Se eu ficasse assim, não levantava mais. Quando mais. A gente é jovem. A lombar de um graduando é ótimo. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.